Bom dia! Bom dia! Michele, porque tu sempre começa com um bom dia com esse tom mais forte, mais alto? Ora, porque não sei nem dizer, porque eu tô feliz, porque eu gosto de colocar você pra cima logo pela manhã, nesse horário. Então, pra gente já despertar, já acordei desde cedo, já fiz algumas coisas. E agora estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Então é sempre um prazer estar aqui com você e eu tô gostando muito desse novo formato que nós estamos de série. Então, a sabedoria do Senhor, ela tem invadido meu cérebro, assim, e eu tenho encontrado algumas pérolas, né, algumas preciosidades em vários textos, em algumas histórias, né, a gente vai continuar falando sobre Neemias. E hoje eu vou te ensinar 5 atitudes que Neemias teve, né, para poder tirar a ideia que ele tinha. Ontem nós falamos um pouco sobre essa ideia que ele teve, eu vou falar mais um pouco sobre isso. E ele tomou 5 atitudes para poder realmente tirar a sua ideia do papel, e com ele nós vamos aprender quais são essas atitudes e o que nós podemos fazer para aplicar mesmo na nossa vida, na nossa realidade. E o mais interessante de tudo isso é que eu também, quando tirei a minha ideia do papel, uma das primeiras ideias que eu tive, né, agora eu tenho várias, e aí eu estou em alguma dessas fases, né, eu também apliquei isso e faz muito sentido, porque quando nós temos realmente uma direção, um caminho, as nossas ideias elas vão ficando de forma mais clara na nossa cabeça, e quando nós vamos lá plantá-la, né, ela consegue dar mais resultado. Então isso é muito interessante. Eu tenho aprendido muito com Neemias, estou lendo esse livro, né, essa semana, e tem sido assim muito edificante. E eu estou aqui para te ensinar também aquilo que eu estou aprendendo, eu estou te ensinando, e assim Deus ele vai nos abençoando, o que é muito maravilhoso. Se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, me siga também aqui no Instagram, porque quanto mais pessoas, né, quanto muito mais você aprender, mais você pode estar ensinando outras pessoas também. Se você está vendo esse coraçãozinho que está aqui, clica nesse coração, clica nesse avião e envia para qualquer pessoa aí que você acha que precisa aprender um pouco como tirar mesmo a sua ideia do papel. Hoje é o 2º episódio dessa série, nós vamos estar trabalhando nesse formato de série, que ele é interessante também, que traz um tema específico, e nós vamos decorrendo desse tema com algumas ideias, com algumas passagens bíblicas, alguns ensinamentos bíblicos, né? O que é muito legal, muito importante mesmo. Principalmente para nós que somos cristãos, que às vezes a gente acha, e durante muito tempo eu pensei isso, né, que alguns ensinamentos da vida não tinham nada a ver assim com a Bíblia, né, que a Bíblia era uma questão de religiosidade, de você só saber como ser salvo, aceitar Jesus e pronto, acabou. Mas não, a Bíblia inteira, ela nos dá orientações de que nós precisamos fazer na nossa vida, como nós podemos fazer na nossa vida, e é muito assim claro, né, quando nós nos colocamos a estudar, quando nós fazemos a nossa parte. E ela vai assim nos direcionando, nos dando os passos mesmo, para que nós venhamos alcançar os nossos objetivos e assim glorificar o nome do Senhor Jesus. Bom, ontem nós lemos o capítulo 1 de Neemias e hoje nós vamos estar lendo o capítulo 2. Michele, tu vai ler o capítulo todinho? Vou ler e vou explicar para você as atitudes que Neemias teve para tirar a ideia dele do papel. E aí, se não der tempo de a gente falar todas hoje, e amanhã a gente continua, tá bom? Então vamos lá, capítulo 2 do livro de Neemias. Sejam todos muito, muito bem-vindos, vamos entrando e fiquem à vontade. Minha casa é a sua casa. Eu estou muito realmente feliz. Hoje nós estamos no dia 83. Nossa, de longe nós já viemos, né? De longe nós já viemos. E para a honra e glória do Senhor Jesus tem sido um prazer imenso. E cada vez que passa tem sido assim mais natural ainda. No começo foi bem apavorante, assim, sabe? Às vezes ficava muito perdida. Mas o Espírito Santo todo o tempo estava ali me conduzindo, né? E agora tem sido assim algo muito natural, porque eu gosto muito de ensinar, sou apaixonada por isso. E eu percebo assim a mão de Deus mesmo, sabe?
abrindo assim, meio que ele abriu assim a minha cabeça e colocou umas coisas lá dentro. E agora eu tô aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. 5 atitudes para tirar, né, nossa ideia do papel. Vamos ler aqui Neemias capítulo 2. O que eu vou contar aconteceu 4 meses, só para esclarecer, a minha versão é a linguagem de hoje, tá bom? Se ficou parecendo um pouco difícil, ou melhor, diferente da sua. O que eu vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? Por enquanto até bem aqui. Bom, ele falou... Ontem nós falamos um pouquinho a respeito do que Neemias, a notícia que ele recebeu, né, de como, deixa eu só contextualizar, né. Ontem nós falamos sobre a notícia que ele recebeu e ele ficou inconformado com a situação em que ele estava vivendo, com a situação em que o povo dele estava vivendo, os antepassados dele estavam vivendo. As muralhas de Jerusalém estavam em ruínas, né, tinham sido derrubadas, a cidade inteira estava assim destruída, e então eles estavam ainda reconstruindo tudo. E ainda não era o suficiente, né? Já tinha ido dois grupos, 2 caravanas para lá, mas eles ainda não tinham feito o suficiente para deixar o povo protegido, né? Então o que aconteceu? Ele ficou muito sentido e durante 4 meses ele ficou ali chorando, né? Ficou ali se lamentando, mas também ficou em oração, buscando a direção de Deus. Então ontem nós falamos a respeito de quando você tem algo assim na sua cabeça, né? Você pedir realmente a direção. E já nesse segundo momento, quando ele vai falar com o rei, ele falou bem claro assim: eu fiquei com muito medo e respondi. Medo é algo que paralisa muita gente. E é justamente o que tem feito muitas pessoas deixarem a sua ideia realmente só no papel, só na cabeça ou em algum lugar, né? Mas nunca fora dela. Por quê? Porque o medo é um sintoma de que a pessoa está totalmente assustada e ela não tem confiança suficiente no Deus que ela serve. Por quê? Porque quando nós nos sentimos amados, nós não temos o medo. Por quê, Michele? Porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você se sente amado por Deus, o medo que vem em você, ele acaba sendo desfeito, assim como aconteceu com Neemias. Embora ele tivesse sentido medo de falar, ele acabou falando. Então, a primeira atitude que nós devemos ter para tirar realmente a nossa ideia do papel é agir apesar do medo. Porque o medo, ele vai aparecer. Eu já ensinei aqui pra você que quando a situação estiver apavorante, né, você ficar morrendo de medo, você olha pro medo e diz assim: olha, medo, eu vou, você vai vir comigo ou não? É meio que uma brincadeira, mas é isso mesmo. É você dizer pro medo: olha, vamos comigo, pega ele, bota ele no bolso e vai. Porque se você se deixar paralisar pelo medo que você tá sentindo, por medo... E o que vem a ser a raiz desse medo, né? Medo de não dar certo, medo do que as pessoas vão pensar, medo de não ser apoiado, medo de... sabe, de realmente não dar certo aquilo que você quer fazer. E quando foi lá em 2020, no final de 2020, quando eu e meu esposo decidimos realmente tirar a nossa ideia do papel, literalmente nós colocamos ela no papel, fizemos ali todo um planejamento, e aí no dia da inauguração a gente ficou assim: nossa, meu Deus, isso é realmente real. A gente estava apavorado. Antes mesmo de começar, a gente estava morrendo de medo, porque ser empreendedor é algo muito incerto, né? A gente nunca tem certeza do que vai acontecer, nós não temos certeza se vai dar certo ou não, nós não temos certeza se vamos ter rendimento todos os meses, se a gente vai conseguir pagar as nossas contas, se a gente vai, sabe,
apavorante, sabe? Será que vai ter cliente? Será que as pessoas vão nos aceitar? Será? E vinha muito de será, né? Será? E a gente estava realmente apavorado, morrendo de medo. Mas quando você toma uma decisão de agir apesar do medo, apesar daquilo que você está sentindo, o que acontece? Você se sente até mais forte, né? Você começa a falar mesmo aquilo que você precisa falar, você faz aquilo que precisa ser feito e aquele medo simplesmente parece bobo depois de você ter tomado uma atitude. O que realmente não pode é a gente ficar, tipo, paralisado numa situação em que não, sabe, não vai acrescentar em nada, a gente vai assim, não, deixa, amanhã eu faço. Aí fica adiando e nunca começa, né? Outro medo muito grande também é fazer a transição de carreira, né? Sair da CLT para o empreendedorismo, que foi nós dois que fizemos essa transição. Eu demorei um pouco mais do que ele, por situações mesmo que eu estava afastada, não podia pedir demissão, né? Mas desde dezembro de 2020 que eu já não estava mais trabalhando, né? E ele também não. Então, essa transição de sair, sabe, de um lugar onde você tem regras para cumprir, onde você tem, não que no negócio não tenha regras, mas é diferente, né? Onde você tem total independência, total liberdade para seguir. E aí, muita gente não sabe o que fazer com a liberdade que tem. Muita gente não sabe, se não tiver alguém ali dizendo, olha, faz isso, olha, faz aquilo, olha, você precisa fazer isso, você precisa dar esse resultado, você precisa vender mais, você precisa fazer isso, sabe? Quando a pessoa não tem essa direção de alguém superior a ela se sente perdida no negócio. E isso assusta também, isso dá muito medo. Então, o que nós aprendemos com Neemias? Que mesmo ele tendo medo de falar com o rei, porque ele era apenas um copeiro, né? Embora um copeiro naquela época tinha que ter realmente uma proximidade maior com o rei, uma intimidade, porque o que o copeiro fazia naquela época? Ele experimentava antes, né, ali a bebida do rei, para saber se não era envenenada, para saber se não tinha nada, e aí depois ele passava pro rei. Então ele tinha uma proximidade ali, ele conversava, e o rei estava acostumado a ver ele de uma outra maneira. Só que chegou um momento em que Neemias estava tão triste ali, tão inconformado, tão revoltado com a situação do povo dele, que ele não teve outra alternativa senão falar para o rei. Olha que ele demorou 4 meses para falar isso, sendo que ele recebeu a notícia muito antes. Mas ele estava ainda orando, estava ainda se conectando com Deus, pedindo uma direção. E aí, quando chegou a oportunidade, ele foi lá e agiu. Então essa é a primeira atitude que nós devemos ter para tirar realmente a nossa ideia do papel. É agir apesar do medo. Vamos continuar aqui. No versículo 4. O rei perguntou, o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei, se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o seu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse. Depois que Neemias tomou uma atitude, ele tomou uma ação, mesmo tendo ali, mesmo ficando com medo, mesmo ali estando assustado, né, pelo que estava acontecendo, o que ele fez depois, logo em seguida? Ele simplesmente, o rei, ele abriu o coração dele, ele agiu e o rei perguntou para ele, o que é que você quer? Essa pergunta é muito difícil de responder para muita gente, porque quando a pessoa, o que você quer? Aí a pessoa diz, eu quero muita coisa, mas que coisa? Não sei, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei, qualquer coisa. A pessoa diz qualquer coisa porque realmente ela não sabe o que ela quer. E a segunda atitude que nós precisamos ter para tirar realmente a nossa ideia do papel é saber o que nós queremos. Michele, mas eu não sei. Então procure, investigue, estude, vai buscar realmente o conhecimento para saber exatamente aquilo que você quer. Porque quando nós pedimos algo a Deus, nós precisamos ser bem específicos naquilo que nós queremos. Precisamos ser detalhistas naquilo que nós queremos, né? Quando Jesus ele fez ali vários milagres,
ele perguntava para as pessoas, né, o que você quer? Porque ele já sabia que a pessoa precisava de uma cura, mas ele precisava que a pessoa dissesse isso para ele. Então, o interessante é que nós realmente, às vezes, não sabemos o que nós queremos, e nós queremos qualquer coisa. E quando a gente quer qualquer coisa, a gente acaba não tendo nada, não querendo, não recebendo nada, porque qualquer coisa pode ser qualquer coisa e a pessoa sempre vai ficar inconformada com aquilo dali, ela nunca vai aceitar, né, aquilo que ela tem, porque realmente não é aquilo que ela quer de fato, de verdade. Neemias, ele demorou 4 meses para planejar, para decidir aquilo que ele ia pedir, e quando ele tivesse ali a oportunidade, ele falou exatamente aquilo que queria, porque qual era a ideia, afinal de contas, de Neemias? Ir lá na terra dele e reconstruir os muros de Jerusalém e ajudar na reconstrução da cidade também e fazer com que o povo dele ficasse em paz, vivesse em paz. E olha que o que ele tinha no coração dele não era algo só para ele, era para as pessoas ao redor dele, para as pessoas que estavam ali dos antepassados dele, né? As pessoas que moravam naquelas terras e que foi uma promessa de Deus aquela terra para eles. Então, o que ele queria não era algo egoísta para ele queria algo para abençoar a vida de outras pessoas. Só que ele não conseguiria fazer isso de maneira assim, de da hora para outra, ou de maneira assim sozinho. Ele tinha que saber exatamente o que fazer. Então, nesse período que ele ficou ali orando, buscando a direção de Deus, ele estava planejando, né, aquilo que ele queria. E quando ele recebeu essa pergunta, né, o que é que você quer? Ele disse já na lata, né, mas antes ele orou ao Senhor, bem, sabe, eu imagino eu imagino essa situação quando eu fiquei lendo e meditando, eu imagino Neemias ali perto do rei servindo, e ele assim, sabe aquela oração que nós fazemos antes de fazer alguma coisa, antes de falar alguma coisa, e nós falamos assim, ó Senhor, me fala, coloca as palavras certas na minha boca, me dá uma direção. Então, nesse momento foi aquilo que Neemias fez, ele orou a Deus, e logo depois ele pegou e falou exatamente aquilo que ele queria, porque ele já estava pensando nisso. Ai, se o rei me liberar, o que eu faço? Ai, eu preciso ir para Jerusalém, mas só que para isso o rei precisa me liberar. Então, ai meu Deus, o que eu faço? O que eu vou falar? Então ele ficou pensando durante um determinado tempo para depois fazer aquilo que ele realmente queria, né? E no nosso caso, eu gosto de trazer exemplos também reais, também aquilo que eu vivi, nós começamos também a fazer esse processo, né? Quando a gente sabe a decisão, não, então nós vamos empreender, vamos fazer isso juntos, vamos. Então o que nós vamos fazer? Qual é o mercado que nós vamos trabalhar? Qual é a área que nós vamos escolher? O que a gente gosta de fazer? E aí a gente foi decidindo aquilo que a gente queria e fez ali literalmente um plano de ação, né? Que é as datas onde nós iríamos tomar cada ação e de tudo aquilo que a gente ia precisar, né? Então, quando você sabe aquilo que você quer, você consegue alcançar muito mais bênçãos do Senhor, porque você vai ser específico no seu pedido, né? A palavra diz que as pessoas elas não recebem por falta de conhecimento, porque elas pedem e não recebem por falta de conhecimento. Então, quando você vai buscar aquilo que você quer, quando você vai pesquisar, quando você é específico no seu pedido, né, Deus ele vai abrindo ali as portas para você. Então, outra atitude que nós aprendemos com Neemias é saber o que quer. E é muito interessante essa pergunta que o rei fez para ele. E ele era alguém tão diferente, né? Alguém tão bondoso, e por isso que é importante nós termos bons testemunhos, porque se ele fosse um empregado malvado, um empregado ruim, com certeza ele não iria alcançar a graça do seu rei, né? Com certeza ele não iria ser liberado. Então, nosso testemunho diz muito sobre nós mesmos, né? Quando o meu marido foi decidir sair da empresa dele, ele não precisou pedir demissão, né? As pessoas lá liberaram ele e com todos os seus direitos, com tudo, porque isso foi algo que ele conquistou durante o período que ele estava lá. Então ele achou graça diante ali dos líderes dele. No meu caso, embora eu tenha sido uma boa funcionária, a gestão da empresa realmente não podia me liberar, porque eu tinha que cumprir aviso e tudo mais, mas eu não poderia mais porque eu estava na loja, mas
O interessante é quando nós damos bons testemunhos, quando nós somos pessoas diferentes, quando nós fazemos a diferença naquilo que nós queremos mesmo, onde nós estamos, com certeza no momento em que nós precisarmos, aquela pessoa ela vai nos ajudar, ela vai nos orientar, né? Vamos continuando aqui, versículo 7. Então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governantes da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa que eu iria morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa de cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei os governantes as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém estava vindo ajudar o povo de Israel. Bom, outra atitude que nós precisamos tomar, né, para tirar nossa ideia do papel é conseguir recursos. E é muito interessante como Neemias conseguiu todos esses recursos, né? E ele dá glórias a Deus mesmo. O rei me deu tudo que eu pedi porque Deus estava comigo. E realmente Deus estava com ele. Sabe, algo que eu tenho aprendido ultimamente é que Deus ele já nos deu livre acesso a tudo que nós possamos alcançar. Nós temos que só ir lá e pegar. Então, Neemias fez exatamente isso. Ele percebeu que ele achou graça diante do rei, então ele aproveitou a oportunidade não só para pedir a permissão do rei que ele fosse lá para a cidade de Jerusalém, mas que também ele desse recursos, desse as madeiras o suficiente para poder construir ali as muralhas, construir uma casa para ele. Ele pediu também a proteção ali da guarda, né, para que era um caminho longo, distante, então como ele iria andar com recursos, então ele precisava de proteção para que as pessoas, para que os ladrões, saqueadores, né, no deserto não assaltassem ele. Então ele conseguiu, através daquele pedido, todos os recursos necessários para poder realmente tirar a sua ideia do papel. A sua ideia era reconstruir os muros de Jerusalém. Então era uma grande obra que ele queria fazer e precisava de muitos recursos, né? Então ele foi, você percebe que ele tudo tinha, muito interessante nisso, né? Tudo ele já tinha na ponta da língua, ele já sabia exatamente o que pedir, porque ele passou um tempo pedindo a direção de Deus, ele passou um tempo orando, ele passou um tempo se consagrando, ele passou um tempo ali meditando e tomando ali, tendo várias direções, várias estratégias, e depois ele foi lá e escreveu tudo o que ele precisava. Por que, Michele, você diz isso? Porque quando ele teve a oportunidade de falar com o rei, ele falou exatamente aquilo que ele queria e ainda conseguiu os recursos necessários, né? Então, eu sei que para me construir os muros eu vou precisar de madeira, só que eu não tenho acesso a essa madeira, então eu vou precisar que o rei me dê uma carta para me enviar para as pessoas que têm essa madeira. Então ele foi pensando em tudo, eu vou precisar de uma casa para me morar durante aquele tempo, porque eu não tenho nenhuma casa lá, então eu também vou precisar de madeira para construir a minha casa. Outra coisa que ele pensou, eu vou precisar de guardas, né, para proteger, eu vou precisar que o rei me mande cartas oficiais para mandar para as pessoas que moram ali perto, para deixar eu passar, porque cada província, né, cada cidade tinha um governador. Então ele precisava de muitos recursos mesmo, e ele foi muito articulado nesse sentido de pedir exatamente aquilo que ele precisava. Então, quando você tem realmente uma ideia na sua cabeça, né, algo que você quer lançar, seja um negócio, a maioria das ideias são um negócio, né? Então, como melhorar ou crescer aquele negócio, você vai precisar agir apesar do medo, você vai precisar saber exatamente aquilo que você quer, e você vai precisar conseguir recursos. E esses recursos podem ser de uma rescisão, que no nosso caso foi o que aconteceu, ou de um empréstimo que você vai pedir. O empréstimo para investir em algo acaba sendo muito bom, né?
E só tem que tomar cuidado com a credora certa, né? A empresa certa que você vai estar pedindo para não pagar um juros absurdo. Mas é necessário conseguir os recursos, né? Ou você vai vender algumas coisas na sua casa para poder conseguir coisas que você não usa, é claro, para poder conseguir ali aqueles recursos. Ou então você vai usar algo que você já tem. De alguma forma você vai precisar conseguir realmente os recursos para poder executar a ideia que você teve. Não tem como uma ideia sair do papel simplesmente sem recurso, é impossível, porque vai precisar de alguma coisa, pelo menos um recurso humano, que é você mesmo, né? Vai precisar. Então é necessário se dispor, é necessário captar esses recursos, é necessário ir atrás desses recursos. Mas como que eu vou saber que eu preciso desses recursos? Porque primeiro você planejou, você decidiu aquilo que você queria. Então eu penso que Neemias, ele escreveu tudo, ele definiu tudo ali que ele precisaria para poder realmente executar o seu plano, que era construir a cidade de Jerusalém. Então ele foi ali pensando em várias, tudo que ele iria necessitar, tudo que ele iria precisar para poder realmente executar a sua ideia. E foi muito interessante todo esse processo que ele fez, né? E é algo que a gente consegue aprender. Vamos continuar aqui. Eu cheguei a Jerusalém durante 3 dias, no versículo 11 que eu tô. Não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento em que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso fui até o vale do Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas, né? Então voltei pelo mesmo caminho pelo que tinha ido e entrei de novo na cidade do portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali eu não tinha conseguido nada, ou melhor, não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais, a qualquer outra pessoa que iria tomar parte do trabalho. Essa fase é muito interessante quando Neemias ele já conseguiu todos os recursos, ele agiu apesar do medo, né? Ele tomou uma atitude ali, ele definiu aquilo que ele queria, ele disse para o rei exatamente aquilo que ele queria, ele conseguiu os recursos necessários para fazer a grande obra dele e no próximo passo, ele analisou as opções. Você percebe que ele saiu, olha interessante esse registro, né? Quando eu li toda essa história, eu já tinha lido algumas vezes, mas ontem eu li de uma maneira totalmente diferente, com uma sabedoria do alto, e eu percebi o quão detalhista Deus foi em registrar todos esses momentos, né? Através de Neemias, né? Porque toda escritura é inspirada por Deus. Então, como Neemias, ele foi analisar aquilo que estava acontecendo, a situação, o que ele ia realmente precisar fazer. Sabe, existem situações em que nós mesmos vamos precisar levantar e ir lá analisar, ir lá ver, porque ele tinha ouvido falar de como estava a situação dos muros, mas ele não tinha exatamente a certeza e a percepção daquilo que ele realmente precisava fazer. Então, chega um momento em que para você tirar a sua ideia do papel, você precisa analisar as opções. Por onde você vai começar? Aqui você já tem os recursos, você já decidiu agir, você já sabe o que quer. E agora, qual é o próximo passo? Analisar aquilo que você tem nas mãos, analisar as opções, né? Será se eu vou começar um negócio com uma loja física e uma loja online? Ou será se eu vou trabalhar somente com uma loja online?
Será se eu vou sair do meu emprego agora e abrir mão e largar tudo e focar só no meu negócio, ou vou fazer um trabalho paralelo? Vou trabalhar no meu negócio e trabalhar na minha empresa, na empresa na CLT, né? Então, analisar as opções, foi isso que Neemias fez. Ele olhou toda a muralha, ele ficou rodando ali, era bem grande, né? Então, ele demorou 3 dias para poder analisar ali durante tudo que estava acontecendo, quais as condições que as muralhas estavam, e o interessante é que ele não contou isso para ninguém, ele ficou só ali, né, anotando, só ali percebendo tudo, só ali tirando as próprias conclusões daquilo que ele precisava fazer para alcançar o seu objetivo. Então, outra opção, outra atitude que nós devemos ter realmente é analisar as opções que temos ali disponíveis. Vamos aqui agora. Versículo 17, já vai ser a última, tá? Mas aí eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam o que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e caçoar de nós, e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não tem nenhum direito de cidadãos e não tem nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. A última atitude realmente que nós precisamos tomar para tirar nossas ideias do papel é se conectar com pessoas, né, do mesmo propósito. Se conectar a pessoas com o mesmo propósito. E foi isso que Neemias fez. Vocês percebem que foi tudo isso que aconteceu. Ele estava com medo, mas mesmo assim ele foi lá e agiu. Ele disse para o rei exatamente aquilo que ele queria, então ele já tinha pensado nisso antes. Ele conseguiu os recursos necessários para cumprir a grande obra dele. Ele analisou as opções, analisou tudo que estava acontecendo, né? Analisou de que forma que ele iria executar o plano dele, e por fim ele se conectou a pessoas que estavam ali com o mesmo propósito que ele, as pessoas que moravam na cidade de Jerusalém, que se sentiam envergonhados, se sentiam sofridos ali por estar com as muralhas, né, derrubadas, porque aquela muralha ela representava uma grande força. Então estava tudo ali destruído, eles estavam muito vulneráveis. Então quando Neemias falou para eles o que Deus tinha colocado no coração dele, a ideia que ele tinha, tudo que ele queria fazer, o que foi que aconteceu? Eles simplesmente aceitaram essa ideia dele e vamos construir então. Se foi isso que Deus te falou, então estamos aqui com você, nós estamos juntos, né? Como se eles dissessem isso. Porém, existiam outras pessoas que não estavam na mesma sintonia que Neemias, né? Pessoas que estavam ali com inveja, pessoas que não gostavam dele, não gostavam de Jerusalém, não gostavam daquele povo. E essas pessoas, Neemias acabou dando logo um corte neles, né? Vocês não têm parte conosco, vocês não têm parte com a cidade de Jerusalém, vocês não têm parte com o nosso Deus. Então, vai chegar o momento que é necessário você escolher as pessoas que vão andar com você, né? Eu costumo dizer que se o meu marido estivesse trabalhando sozinho na loja, ou se eu estivesse trabalhando sozinha na loja, provavelmente a gente não daria conta de tudo e talvez eu já tinha até fechado, mas pelo fato de nós dois estarmos juntos com o mesmo propósito, com a mesma visão, sabe, com o mesmo querer, então o nosso negócio ele tem dado certo. É preciso que você realmente se conecte com outras pessoas que queiram aquilo que você quer, né? Até mesmo quando você for numa situação na fase, né, de contratação, é preciso também saber disso, saber essa diferença de pessoas que estão ligadas com você e pessoas que não estão, porque existem pessoas que vêm só para atrapalhar mesmo e existem outras pessoas que estão ali para te ajudar no mesmo propósito. Então, a gente precisa ter muito cuidado com quem nós vamos compartilhar a nossa ideia, com quem nós vamos estar trabalhando, com os sócios, né? Vamos precisar de ter uma direção muito grande para poder analisar
que se aquela pessoa está com o mesmo propósito que nós, porque se ela estiver no mesmo propósito que o seu, pode ter certeza que vai dar certo, né? Então, essas são as 5 atitudes que Neemias tomou para poder simplesmente tirar a sua ideia do papel, que a ideia dele era reconstruir o templo. Foi algo que Deus colocou no coração dele, e ele fala para as pessoas que tudo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele e a forma como Deus providenciou tudo que eles iriam precisar. Então, a próxima fase deles aqui era só simplesmente agir, só simplesmente realmente ir lá e fazer acontecer, porque tudo Deus já tinha providenciado, tudo ele já tinha caminhado, ele já tinha feito, ele já... Mesmo com medo, ele foi lá e enfrentou o rei. Imagina só, você como servo, dizer assim, ó rei, eu preciso ir embora. E olha que ele passou uns 12 anos fora, né? Então, assim, rei, eu vou precisar passar 12 anos fora para poder reconstruir ali as muralhas. Embora ele tenha reconstruído só 54 dias, 52 dias, mas ele passou um tempo ali governando, ele ficou como governador ali do povo de Judá. Então, é muito interessante quando nós pegamos aquilo que Deus coloca no nosso coração e fazemos isso acontecer, tiramos essa ideia realmente do papel. Todos os dias Deus ele vai nos dando ideias para mim, para você, para muitas pessoas, para que através dessa ideia muitas outras pessoas possam ser alcançadas, possam ser abençoadas. Mas cabe a nós fazermos o que é necessário, o que é preciso para que Deus ele venha agir através das nossas vidas. Então, só recapitulando, as atitudes que nós precisamos para tirar nossa ideia do papel. Agir apesar do medo, saber o que quer, conseguir recursos, analisar as opções e se conectar a pessoas com o mesmo propósito. Se você seguir essas 5 atitudes, assim como Neemias fez e teve sucesso naquela ideia dele, assim como nós também, eu e meu marido, fizemos e também estamos tendo sucesso naquilo que nós estamos fazendo, você também terá, agindo dessa maneira, tá bom? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Respira bem fundo. Oh, meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é muito bom. O Senhor é grandioso, é tudo aquilo que nós precisamos, é tudo aquilo que nós necessitamos e tudo que nós precisamos, meu Deus, para poder seguir. Pai, que essas palavras de hoje venham penetrar no nosso coração, que nós venhamos, meu Deus, aprender mais de Ti, que nós venhamos colocar as nossas ideias em prática e que o Senhor venha nos usar para que nós possamos alcançar muitas e muitas pessoas. Que em nome do Senhor Jesus possamos ser vasos, meu Deus, diante das Tuas mãos, possamos glorificar e exaltar somente a Ti através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia excepcional, que essas dicas que eu te dei hoje você possa realmente colocar em prática e que, assim como Neemias, né, nós possamos fazer aquilo que tem que ser feito para que a nossa ideia saia do papel. Espero que você esteja gostando desse novo formato e amanhã tem mais um episódio, né, dessa mesma série e espero você às 6h27 da manhã, tá bom? Um beijo no seu coração. Não se esquece, né, de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de curtir, comentar o que você tem aprendido, o que você tem mudado aí na sua vida, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã!